esse é o assunto da semana. Porque tivemos aí revelações, atualizações do caso Epstein, que gravamos o Mundo Freak recentemente, tem mais ou menos 2 meses, com um convidado super especial, enfim, mandar um abraço pra ele. E é interessante que você tem uma polêmica, porque todo mundo sabe que Epstein e Trump, eles eram BFF, chegaram a brigar uma época, mas que eles tinham relações íntimas, né? Talvez a escolha de palavras tenha sido estranha pela notícia que vem aí. Mas, em teoria, você tem um e-mail vazado dessa... Porque o que acontece? O caso Epstein, um pequeno resumo para quem não sabe, tá dando mole aí. Caso Epstein, o Epstein é um cara que morreu na prisão em circunstâncias bastante misteriosas, né? Sumiu câmera de vídeo, e ele tinha uma ilha onde ricos e poderosos iam para abusar, né, de pessoas, de meninas, né, e principalmente menores de idade. Então era um cara que era responsável por tráfico humano e que ele era muito bem relacionado. E esse tipo de assunto mais conspiratório, ele é muito utilizado pela extrema-direita, principalmente para falar da galera que não gosta, né, nesse sentido. Só que a questão é que pessoas como Trump e outros radicais dessa linha política, né, venderam e se elegeram através dessas teorias, muito através dessas teorias da conspiração. Só que agora a gente vê que essas relações escusas, elas estão voltando à tona, porque você tem essa grande investigação, você tem essa famosa biblioteca de e-mails e mensagens, que são os documentários, os documentos do Epstein, né, que teria uma lista de nomes, inclusive, de pessoas que chegaram a visitar essa ilha demoníaca, né, ou que tiveram alguma relação com Epstein. E a gente já sabe hoje que o Trump está citado diversas vezes nesses documentos. E o e-mail que surgiu na última semana é que, com uma troca de mensagens entre o irmão do Epstein, o cara que morreu, e o próprio Epstein, ele sugere que Vladimir Putin, nosso czar russo, né? Não nosso, de alguém aí, dos russos, ele poderia ter uma foto de... Rafael, como é que eu posso falar isso sem o YouTube? Você que tá mais tempo aí nessa... Numa relação íntima. Numa situação muito íntima entre um casal... Uma pirulitada. Em que Trump... Tava rolando push pop. Lembra do push pop? O Trump tava brincando com o Toad, o cogumelo do Mario, do Bill. Trump cairia... Do Buba. Do Buba, de um tal de Buba. Eu não sei se é o Bill. Não falando nada não sei quem é. Assim, vocês não entenderam errado, gente. É sugerido nesse e-mail, nessa mensagem, que Vladimir Putin estaria de posse de uma foto de que nosso queridíssimo Donald Trump cai de boca num tal de Buba. E Buba é um apelido carinhoso de Bill Clinton. Então, assim, Bill Clinton... Assim, é um notório apelido, tá? Só pra galera lembrar. Não é um bagulho que foi inventado agora. Os jornais se não me engano, do sul dos Estados Unidos já chamam o Bill Clinton assim há muito tempo. Pessoas próximas chamam ele desse jeito. Você tem correspondência que era trocada sempre chamando ele de Buba. É uma coisa comum, tá? Por favor. E lembrem-se, não é o Buba lá do Cauê Moura, não tem nada a ver com essa galera não. Cara. Caraca! Coitado do Bulbasauro. Caraca, nem lembrava qual é disso. Abraço aí pro Bulbasauro. Lembrei agora também. Então, a ideia geral é que, enfim, tá todo mundo louco. E se eu fosse escritor, todo episódio eu falo isso, como escritor de ficção, se eu colocasse isso em uma história, a pessoa ia achar forçado. E aí que tá. E aí você tem essa explosão nas redes sociais falando sobre isso. Você vê muita galera do MAGA, né, que é esse movimento de extrema-direita dos Estados Unidos, se voltando contra o Trump, né? Tá tendo um racha, aparentemente. Até eu não acompanho a fundo a ponto de saber o quão sério é, mas aparentemente está bem balançado aí esse movimento. E a ideia geral é que essa notícia fica pior a cada dia, porque, na verdade, Buba não seria Bill Clinton, porque você... Enfim, Rafael explica, que eu acho que você vai explicar melhor que eu. Por favor, Rafael, me explica. A aliada, me explica, Rafael. A aliada do assim, Trump... Desculpa, o Epstein ele tinha uma aliada, né, que se envolveu no caso, que ela até nem... Acho que ela também já é falecida. E ela tinha um cavalo, né,
esse cavalo era chamado de Bubba, né? A aliada dele era Ghislaine Maxwell. Então ela seria dona de um cavalo, um equino. Ela foi esposa E esse do equino, Epstein, né? não, ela era amiga dele. Ela era uma das verdade. pessoas que Sim, cortava pessoas, verdade. né? Verdade. E aí ela teria um cavalo ao qual teria o nome de Bubba. E esse e-mail que o Andrei falou era trocado pelo Epstein e o irmão dele, né? Onde o próprio Epstein falava que um deles estava junto com Bannon, né? Que é o Steve Bannon, que é aquele cara conhecido nos Estados Unidos, né? Conhecido da família de alguns políticos brasileiros aí, né? O Steve Bannon. E ele perguntava: pô, pergunta ao Bannon se o Putin ainda tem a foto do Trump fazendo gloob-gloob no Buba. E aí a notícia correu, né? A notícia correu e fica aí. E aí depois veio a notícia falando desse cavalo que a Maxwell tinha, que se chamava Buba também. Então a gente não sabe o que é pior, né? Fica aí dependendo do que você acha da vida, o que é pior. Se é mamar o Bill Clinton ou um animal, um equino. Eu fico na dúvida. Se me derem essa opção, é tipo aquela, né, coisas impossíveis de fazer. E só para trazer a informação, lógico que se você veio aqui atrás de jornalismo único e exclusivamente, eu sinto muito te dar uma notícia. Não é exatamente esse nosso trabalho. Mas só para dar uma outra informação, a Ghislaine Maxwell, ela tá viva ainda, ela tá presa Tá presa? e não tem muito tempo. Tá presa. Ela tá no Federal Prison Camp, né? Acho que é o Bryan Federal Prison Obrigado. Camp, alguma coisa assim. E ela e recentemente ela, inclusive, fez uma fala, tá ligado? Pública assim. Vazou, a família vazou, alguém, amigo, pessoa próxima vazou, dizendo que ela tá muito bem, que ela tá muito feliz, pagando pelos crimes dela, e que tá tudo certo, e que ela não quer falar nada, e nem nada para dizer, não tem nada acontecendo. Por quê? Porque ela não quer ir de PC Farias, igual né, aqui no Brasil já Ela não quer ir de aconteceu, né? Epstein. Ela não quer ir de Não quer Epstein, ir que de morreu Epstein, não misteriosamente. quer ir de. Entendeu? Não quer, ela tá suave. Então ela falou assim: não, tá tudo bem, eu tô quieto, tá tudo certo, tem nada acontecendo, tá tudo maravilhoso aqui, Sim. a minha vida tá ótima. Peguei 112 anos de prisão, mas tá tudo certo. E ela continua viva justamente por estar em profundo silêncio. É o que ajuda, inclusive, a pessoa a continuar viva, aparentemente, nessa situação aí. Sim. Exatamente. O papo é que o Trump, ele tem uma habilidade única nesse momento do mandato dele, que é aplicar o perdão presidencial para livrá-la do cárcere, uma pessoa que foi condenada por tráfico sexual, tráfico humano, etc e tal. Isso já está investigado e condenado. A gente não está falando de uma teoria da conspiração aqui, tá, gente? E aí a ideia geral é que isso talvez estaria atrelado a um salvamento dela pro Trump. E notícia de hoje, breaking news, é que o Congresso americano votou para a liberação total e integral de todo esse material documental da investigação do caso Epstein. Porque isso tá batendo muito mal lá fora com os americanos. Então, assim, é capaz, dependendo de como for essa linha aí, talvez queimar o próprio Trump para uma coisa pior ainda surgir aí no fringir dos ovos, enfim. Porque o que acontece, Andrei? O Trump, na campanha, ele era o cara que falou que É. ia liberar os Sim. arquivos durante a campanha, porque ele falou que ia investigar todos os rivais políticos, né? Que eles eram tarados, eram facínoras, eram predadores, e ele ia investigar. Quando ele ganhou a eleição, ele falou: não, essa parada tá resolvida, esquece isso. Ele ficou se desfazendo do E a assunto. galera já ficou puta aí, Esse né? documento Tipo, "Oi, que porra é essa, né?" ficou puta, mas ele falou: não, galera, isso aí não é nada, esquece, os Estados Unidos tá ótimo, tá tudo bem, a economia tá bombando. Mas esse documento, desse e-mail que a gente está comentando agora, ele não era do caso principal que está com os órgãos federais. Era de um caso estadual e Uhum. esses documentos foram publicados. Então era uma parte ínfima, pequena, apesar de uma quantidade grande de e-mails, mas pequena em comparação ao caso federal. Sim. E aí, depois disso, o Exato. pessoal fez muita pressão. Ele falou: não, pode liberar, pode liberar. E aí parece que ele liberou e saísse essa investigação. E aí, como tu deu a informação Uhum. agora, a notícia é essa aí. Mas A galera aqui do chat fez uma lembrança bem legal também, foi o Gustavo, que ele falou o seguinte: pode liberar, mas também tem o rolê de que vai que libera com tudo, com algumas censuras, né? Com aquelas tarja preta e Aham. tal. É possível. Tem algumas técnicas dos Estados Unidos que é tipo assim, tem que liberar publicamente. Beleza, a galera libera com as tarjas pretas em uma biblioteca estadual no cu do Maine, né? E aí você, tipo assim, você tem que ir naquela biblioteca
consultar aquele conteúdo naquele lugar que foi liberado em microfilme, que é pra você ficar passando uma por uma ainda. Então tem possibilidades de meio que tentar segurar um pouco esse acesso. Acho difícil fazer com esse conteúdo, porque é um conteúdo que tem dado muito grito, muita visibilidade dentro dos Estados Unidos também. Mas também é importante lembrar uma outra coisa pra galera, que apesar de toda a questão midiática, a gente tá falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos funciona através de mídia. Você não pode esquecer que todo presidente dos Estados Unidos quer ficar fazendo umas palhaçadas dessa, ou umas coisas que chamam a atenção, porque lá não tem horário político obrigatório, ou uma coisa assim. Então a mídia tem que querer falar a respeito do nome desses políticos. É por isso que tem muito político envolvido umas falas desse tipo. Toda essa forma de propaganda política que o Brasil acabou pegando emprestado, porque a gente pega tudo que é o refúgio da potência decadente ao norte, a gente vai lá e pega esse refúgio para tentar repetir. Eles fazem isso porque eles não têm horário político obrigatório, eles precisam que a mídia faça uma parte dessa veiculação. Então, não necessariamente é só BO pro cara. Por quê? Porque, inclusive, o impacto eleitoral, apesar de ter alguns vídeos, algumas coisas falando que tem uns maga que estão ficando meio brabo e tal, até onde a gente sabe, ele é limitado esse impacto eleitoral, sim, porque a opinião pública ela já está consolidada. Quem apoia o Trump não tá ligando pra realidade, pra ciência, pra possibilidade, pro crime. O cara não tá se importando com isso. Quem apoia o Trump mesmo é alguém que vai se manter ali, porque vê tudo aquilo que o Trump faz com uma confirmação da visão. E negar isso agora é negar caráter, é negar uma briga, é negar uma visão de mundo. Então é muito difícil que só com base em notícias você tenha influências no sentido de votos futuros, ou de que a palavra do Trump decaia um pouco mais, ou algo nesse sentido. O que tá rolando é a famosa guerra de narrativa. Por quê? Porque aquele local é um grande espetáculo. Tudo é espetáculo. A ideia lá é o espetáculo. Você não tem que fazer nada, você não tem que aprovar projetos, tudo é espetáculo. Mas no fringir dos ovos, não tem nenhuma nova acusação criminal contra o Trump. Até o momento. Então o que está acontecendo? Está acontecendo uma movimentação de opinião pública. Essa é a tentativa, uma guerra de narrativa pela opinião pública. É isso que está rolando. Perfeito, perfeito. E aí nós temos... Assim, mas eu gostaria de dar um balde de água fria também nessa história da foto. Porque o que acontece? Aparentemente, o irmão do e-mail, né, que tá conversando com o Epstein, o irmão do Epstein, deu uma entrevista hoje falando que tudo não passava de uma espécie de piada. E aí eu fui dar uma olhada mais a fundo exatamente o que a galera tava falando, né? E o pessoal fala que Bubba é uma espécie de apelido comum na região sul dos Estados Unidos. É como você chamar alguém de Zé. Tipo, pega lá o Zé, pô, chama aquele Zé, nananã. Tipo, e aí, talvez por esse presidente ser dessa região, associou-se a chamá-lo dessa forma também, né? E por ter umas fotinhas muito legal, né? Dos dois juntos, assim, que então, ajuda muito. Nesse sentido. E o irmão, ele fala que, na verdade, não passou de uma grande piada. Eu entendi o ponto que ele fala como... Sabe quando você fala, por exemplo, que, sei lá, sabe aquela pessoa que só cai pra cima na tua empresa? E aí você, a rádio peão, um fala com o outro, fala, porra, o cara deve ter descoberto, deve ter achado uma foto do chefe, né, mamando o Bubba na empresa, só pode ser, né? Então a ideia geral teria sido uma piada nesse ponto. O que, enfim, independente de qualquer coisa, não apaga o fato de que provavelmente Trump é um predador sexual num sentido de que ele se aproveitava dessa ilha, né? E assim como, por exemplo, um dos príncipes, né, do Reino Unido, né, que também renunciou ao cargo, né, por causa dessa intimidade e tal. Então, enfim, você tem todas essas coisas aí que transformam ainda mais os Estados Unidos numa grande panela de pressão. E algumas pessoas, inclusive, da galera da política internacional, fala que essa agressão, né, dessa possibilidade de invasão de Venezuela, essas coisas, nada mais é do que uma grande cortina de fumaça, porque, afinal de contas, os Estados Unidos não teria nada a ganhar com isso, né? Mas é algo populista e, prestem agora atenção nessa história. E toda vez que o Trump fica puto, ele avança mais nessa história aí de invasão à Venezuela, por aí vai, né? Mas, enfim. Mas eu vou te falar, para corroborar, dar força que isso pode ser verdade. Tem coisas aí. O pessoal fala assim, deve ser sentido figurado. Porra, sentido figurado. Pode ser qualquer coisa, gente. Mas o cara usou esse termo. Aí você vê o histórico de quem é. Bill Clinton, tem histórico. De mamada ele tem mesmo.
Tem histórico lá nos Estados Unidos, quando ele era presidente. Tem, né? Tem fotos deles ali, tem falas engraçadas. Perguntaram ao Mano. Clinton o que ele sabia da notícia. Ele riu e saiu andando. Any comments on the alleged allegation of your connection with Jeffrey Epstein? Assim, ele também tá ligado? E tem aquele quadro que o Epstein tinha, que é do Clinton vestido com o vestido da mina que, né, que aconteceu aquele caso todo, né? Expor aqui que tá meio zoado. Que ela tá com ele, é o Clinton num vestido azul dentro do salão oval, assim. É um quadro que o Epstein tinha em casa, tá ligado? Uhum. E aí, Por quê? e aí tem a segunda camada que é por que caralhos ele falou do Putin, que é o presidente dos Estados Unidos, desculpa, presidente da Rússia. Isso é, a suspeita que o Trump puxava o saco do Putin, evitando o Sim. problema com o Putin, pode ser porque o Putin de fato tem essa foto. O Trump E o Putin falou assim, que então, acompanha Trump, é tchutchuca, puxa né, meu saco. do Putin. Puxa meu saco, senão eu vou ter que publicar essa foto. Imagina essa foto caindo. Sim. Imagina aquele vídeo de 20 segundos que eu filmei. Na né? verdade, isso Então, seria uma pode grande ser. referência a algo que de fato a gente já sabe que tem um lastro de realidade por documentos, de que Trump seria considerado para a Rússia, né, uma espécie de espião colocado lá de propósito, como uma campanha Rússia anti-americana de vamos colocar um cara lá que vai gerar caos naquela porra toda. E isso tem algum lastro na realidade, na verdade, né? Então isso se correlaciona com essa piada dessa forma, de que o cara tá completamente amarrado com as coisas que acontecem lá com o Putin, a Rússia, etc. Por isso que ele fala manso com o cara, né? Então, assim... Isso é muito doido, porque o Putin, o Trump, ele é uma piada, né, na Rússia e na China também. Na China eles falam que ele é o construtor de nações, porque ele fez a China avançar 50 anos em 3, tá ligado? Ele é o construtor de nações, é o cara que permite que nações se construam. Por quê? Porque ele tá tirando os Estados Unidos do campo, do caminho, saca? Então, pô, e o cara deve ouvir isso, após que ele ouve e fala, nossa, o construtor de nações, que legal. Porra, isso aí. Deve achar que é o máximo, né? O que tem de chinês colocando o passaporte aí pra Miami só pra votar no Trump ano que vem, tá brincadeira aí, né? Vamos. Eu tô quase tirando pra ir lá votar no cara. Aí vem alguém aqui no comentário e fala assim: bom mesmo é o Brasil, né? Bom mesmo é o Brasil. É bom mesmo. E aí, qual o problema aí, seu vira-lata? É bom mesmo. É isso aí. Show de bola.